Alô, teste. Será que eu tô sem? Ai, não sei. Acho que eu vou pentear o cabelo. Tô cortando. Puxa, mas eu sou tão comprida. Eita, bateu o relógio. Bateu sim. Blim, blim. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Patrícia Mato e hoje nós estamos no Arte na Vida. Tô sozinha hoje, é comigo mesmo! É comigo mesmo hoje o bate-papo, gente. Então, por que comigo mesmo? Vou falar a verdade, gente. Tinha uma entrevista no ar para entrar com uma artista que eu amo muito, não vou dizer o nome para ficar na surpresa, e deu errado, entendeu? O arquivo corrompeu mesmo e eu vou ter que entrevistá-la de novo. E eu já tava para fazer esse vídeo há um tempo para vocês, só que seria mais pra frente. Porque eu não gosto de ficar falando de mim no meu blog, né? Fazer um blog para ficar falando de mim mesma, né? Mas, então eu prometo ser breve. Já reparou que quando a gente começa a falar de você, da gente mesmo, assim, numa roda de amigos, você começa assim, falando muito de você. Tá com, sei lá, 6 pessoas. Daqui a pouco tem 5, daqui a pouco tem 4, 3. Começa a contagem regressiva. 3, 2, 1, pum. Daqui a pouco não tem ninguém mais na sala, só você falando de você. Quem me deu essa ideia, né, de falar um pouquinho, de contar o porquê que eu virei artista, porque sabe um pouco da minha história, foi a minha amiga Regina Freitas. Obrigada, Regina. Ela é artista também, uma excelente artista plástica. Eu pinto já há 18 anos, mas profissionalmente desde 2014. O que aconteceu em 2014 comigo? Vocês devem ter visto essa semana que eu postei um vídeo de borboletas. Pois é. Mas não é, assim, tem a ver e não tem. Não é bem isso só de borboletas. Aconteceu uma outra coisa muito mais séria do que as borboletas. Em 2014, eu era responsável pela área de projetos de uma multinacional alemã. E então eu tinha uma vida confortável. Hoje eu não tenho mais essa vida confortável. Como é que se abandona tudo, né, e vira artista de um dia pra noite? Foi assim? Não, não foi. O que aconteceu comigo, gente, é que eu não aguentava mais tanto estresse. Eu estava muito estressada, eu tenho 46 anos, eu estava com 44 e eu não aguentava mais, né? Eu, embora gostasse do que eu fazia, eu sempre quis ser artista, desde que eu era criança, mas não tive força suficiente para vencer a não aprovação. Eu cresci de um jeito que eu não consegui vencer isso. Eu queria ser artista de cinema, artista, enfim. E sabe quando ninguém leva muito a sério? E eu também não tive a senioridade para me colocar da forma como eu queria. Bom, o tempo passou, me tornei química industrial. Depois eu fiz outras especializações e eu não exerci como química industrial por pouco tempo, 8 anos. Me tornei pesquisadora. Depois eu fui para outras áreas, que não tinha nada a ver comigo. Em vendas, né? Fiquei na área de vendas muito tempo, eu treinei executivos, abri meu próprio negócio, fali. Depois eu voltei para a área de consultoria, depois eu acabei voltei para um dos meus clientes, eles me contrataram, que foi uma multinacional alemã. Lá eu comecei do zero de novo, comecei como supervisora, fui subindo, de repente eu virei repórter do CEO da empresa. E ganhei uma área de projetos para gerenciar e montar. E aí, gente, era bastante responsabilidade e tal, viajava para a Alemanha, mas eu fiquei muito infeliz, né? Não era exatamente o que eu via para mim como o meu sonho de consumo. Então, sempre eu pintava, a minha pintura foi se aprimorando, até que de repente eu comecei a sentir uns sintomas muito estranhos numa das férias de 2014. Uma daquelas fotos do meu vídeo de borboletas mostra algumas borboletas pousando no meu anel. Uma das fotos, foi dessas férias de 2014. Uma delas pousou no meu anel e eu senti que tinha uma mensagem. Eu passei aquelas férias muito bem, só que eu tive uns sintomas muito estranhos. Na minha urina, nas minhas fezes, eu percebia umas coisas estranhas, a urina muito branca, né? Fezes brancas e muito enfraquecimento. E eu não sabia o que que era. E nessas férias eu fui para Campos do Jordão, na volta só eu percebi que eu estava muito enfraquecida, não sabia o que que era, voltei,
Passei por Nossa Senhora Aparecida, eu sempre vou na Basílica, é um lugar muito importante para mim, e lá eu senti uma coisa diferente. E não sei se vocês acreditam ou não, mas eu acredito porque eu tive uma visão. Eu tive uma visão e me vi dando aula para crianças de pintura. Até hoje eu não dou aula para crianças, eu dou aula para adultos especiais. Mas lá eu me vi dando aula para crianças e senti que um dia eu viveria disso. Eu ainda não dou aula para crianças, eu volto a dizer. Eu falei, nossa, um dia eu vou viver de arte, né? Foi a mensagem que eu achei que era. Mas não imaginava, isso foi em julho de 2014, não imaginava que isso fosse ser tão rápido. Saí da Basílica, né, bem emocionada, voltei para minha casa. No que eu voltei para minha casa, eu fiquei muito doente de repente, eu não sabia o que era. De novo, aquele sintoma na urina, e eu não sabia, só não conseguia levantar para ir trabalhar, porque eu estava muito fraca. Bom, eu fui para o médico, fui para um pronto-socorro, e eu não sabia direito o que era, só chegaram à conclusão de que o meu fígado estava muito atacado. Eu não tinha amarelidão na pele, nada. As minhas fezes foram voltando ao normal, porque trataram o meu fígado meio de emergência. Eles só sabiam dizer que o meu fígado estava comprometido, mas ninguém sabia com o quê. E eu não bebo. Bebo socialmente, assim, mas eu não sou... Por exemplo, eu não tenho alcoolismo. E aí a gente não sabia o que era. Resumindo essa história, eu fui trabalhar uns dias desses, comentei com o meu chefe, eu tô com o fígado comprometido, eu não sei o que é, a gente tá preocupado. Resumindo, eu procurei um grande médico na época, né, que ele já tinha me operado uma vez na vesícula, e a gente chegou a suspeitar de que eu pudesse ter uma doença, daquela doença mais séria no fígado. Não era, a gente afastou essa possibilidade, não era, mas ele me disse uma coisa. Ele me disse assim, como eu estava muito fraca, ele me disse assim, Patrícia, você não tem câncer, mas você terá, se você não parar para pensar e resolver o que é que está te dando tanta fraqueza na vida. Você está enfraquecida, você precisa de repouso absoluto, e nessa semana que você vai repousar, a maior tarefa que você tem é pensar na sua vida e o que você vai fazer dela. Ele me deu 10 dias, em vez de uma semana. E foram os 10 dias mais felizes que eu poderia ter. Eu estava muito enfraquecida, realmente. Mas aí eu pensei muito naquela borboleta que tinha pousado no meu anel. Né? E uma das poucas coisas que me dava ânimo nesses 10 dias é quando eu ia para as telas, né, e os pincéis, e eu comecei a pintar uns abstratos manchados. E eu pintava eles, né, e eles foram me dando uma alegria, assim, um ânimo de voltar a viver, porque eu comecei a entrar em depressão, eu senti uma depressão muito forte. É a segunda vez que eu tinha depressão na vida. E aquilo foi me dando uma vontade de viver de novo, sabe? E um desses dias eu tava tão mal, eu tomava uns remédios para eliminar a gordura do corpo. Teve um dia que eu tava tão mal e a pintura me fez tão bem que eu fiquei o dia inteiro pintando e eu esqueci de comer e de tomar esses remédios. Aí comecei a parar de tomar esse remédio que eu tinha esquecido. Aí eu melhorei mais e chegamos à conclusão que o que eu tive foi uma hepatite medicamentosa, porque um dos remédios que eu tomava começou a atacar meu fígado. Graças a Deus, realmente, aí depois a gente confirmou, foi só isso mesmo. Foi uma coisa aguda, mas poderia ter sido fatal, foi muito sério. Eu não vou revelar aqui o nome do remédio, porque, né, posso render processos, inclusive, mas é um remédio vendido sem receita médica. E a gente nem desconfiava que poderia ser ele. Ele realmente, meu fígado demorou meses para ficar bom. Na verdade, demorou uns 8 meses para eu me recuperar. Muita coisa passou pela minha cabeça. Eu falei, poxa, eu posso estar morrendo. E a gente chegou... Era uma das possibilidades, né? E eu pensei, se eu estivesse morrendo, eu estava deixando para pintar quando eu estivesse me aposentando. E essa aposentadoria poderia nunca chegar. Aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer da minha vida? E aí eu pensei, eu não vou deixar para fazer o que eu quero só quando eu me aposentar, porque se eu tô tendo uma nova chance agora, é agora que eu tenho que fazer. E a gente tem medo às vezes de romper com isso, mas quando a gente se vê perdendo tudo, né, tendo a possibilidade de perder a vida, tudo isso fica tão pequeno. E aí
Eu tinha acabado de voltar da Alemanha e o meu chefe estava comprometido com isso, porque ele tinha me mandado para lá para ser treinada. Mas eu reuni minhas forças, cheguei e pedi demissão. E ninguém entendeu nada. A empresa que eu estava era maravilhosa, eu sou muito grata à empresa que eu trabalhei. Até hoje eu falo, eu me emociono. Foi difícil sair de lá. E eu saí. E abri mão de toda a minha renda. Meu marido me apoiou muito, meu marido André. Nossa vida, a gente teve que reprogramar ela inteira. A gente teve que começar a viver com um terço do que a gente vivia. E não é que eu tinha uma vida maravilhosa, que eu ganhava horrores, não era assim. Eu tinha muitas coisas que não eram minhas. Nós vendemos nosso apartamento de São Paulo, hoje eu moro em Atibaia, a gente já tinha essa casa, a gente só reformou ela, né, porque é uma chácara e a gente reformou. E eu vivo, gente, hoje da minha arte, o André tem o trabalho dele, mas hoje eu vivo. Eu vivo da forma como eu sempre quis viver, desde que eu tinha os meus 18 anos eu sabia que eu queria ser artista. Não pensava em ser artista plástica naquela época, embora eu já estudasse arte, mas eu ainda não pintava com 18 anos, eu comecei a pintar com 30. Mas hoje eu vejo quantas possibilidades se abriram na minha vida, até por eu não ter seguido essa carreira. Eu aprendi tanta coisa com a vida. A vida me deu tanto, né? Ela me deu uma família maravilhosa. Eu não tenho filhos, mas eu tenho um filho do coração, que é o filho do André. Voltando às borboletas, nossa, elas começaram a aparecer aos montes depois que eu fiz essa opção pela arte. E elas pousam mesmo em mim, não só nos borboletários, né? Eu acabei de contar que hoje eu tenho um borboletário natural em frente ao meu ateliê. As borboletas, elas nascem ali. Elas voam pra dentro do ateliê. E por isso que elas estão presentes na minha arte, porque eu acho que elas mostram muito dessa transformação de vida. Bom, pra quem não ia falar muito, eu acho que eu falei demais sobre mim. Então, eu vou parar por aqui. E se vocês quiserem saber mais, não só sobre mim, né? Sobre arte, sobre os meus amigos artistas que eu tenho divulgado, vocês, por favor, mandem perguntas pro blog, sugiram assuntos e eu vou adorar divulgar aquilo que vocês querem que seja divulgado e responder perguntas que vocês queiram que eu responda, tá bom? Então é isso que eu queria contar pra vocês. Espero que vocês estejam gostando do blog e que a gente se veja mais por aqui, tá bom? Era isso. Então um beijo pra vocês, boas artes, tchau!